Beleza, pessoal, falando das bases agora, importante lembrar que enquanto os ácidos são aquelas espécies químicas capazes de liberar hidrogênio, né? Por isso que todo ácido tem hidrogênio, as bases, então hidrogênio, até pela teoria de Arrhenius, de Bruston, e Lewis, que a gente não precisa se ater às especificidades dessas teorias, o hidrogênio é liberado pelo ácido e a hidroxila OH- é liberado pela base. E é sobre ela que a gente vai começar a falar agora. Eu também citei no módulo anterior, lá naquele nosso simulador, sobre a escala de pH, tá? Só a nível de curiosidade, a gente vai calcular isso, vai estudar detalhadamente só sobre isso lá em equilíbrio químico, mas está aqui a escala de pH também para a gente acompanhar desde já. O pH 7 é o pH perfeitamente neutro, tudo aquilo que é para baixo de 7, menor que 7 é ácido, então está aqui as nossas espécies químicas ácidas, tudo aquilo que é acima de 7 são as espécies químicas básicas. Vale a importante ressalva de que as bases têm um comportamento recíproco aos ácidos, né? O comportamento contrário. As bases neutralizam os ácidos e vice-versa, tá? Isso acontece. Muito bem, bora classificar as bases. Quais os primeiros critérios aí de determinação das características da base? O primeiro critério é quanto ao número de hidroxilas que podem ser liberadas. Lembrando que hidroxila é o OH- que eu cheguei a citar agorinha. Então, uma base pode ser uma monohidroxilada, como as bases de metais alcalinos, dihidroxilada, de alcalinos terrosos. Pode ser uma tribase ou até uma tetrabase, que são as bases de metais de transição. Elas também podem ser classificadas quanto à sua solubilidade, e o princípio é muito simples. As bases de metais alcalinos da família 1 da tabela periódica, que envolve lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, apesar de ser extremamente raro, até o frâncio também é inexistente quase na face da Terra devido à sua altíssima reatividade. Mas enfim, todas as bases do grupo 1 da tabela periódica são muito solúveis, quer dizer que também são bases fortes, por isso até são solúveis. Elas ionizam-se muito rapidamente e integralmente. Uma exceção que não é um metal alcalino, mas também é capaz de ser bastante solúvel, é o hidróxido de amônio, tá? Inclusive essa molécula a gente vai falar sobre ela particularmente no fim dessa parte, justamente devido à sua grande importância. Hidróxido de amônio é a forma que existe a amônia líquida, né? Para fins de consumo, para todos os fins possíveis. Depois, ainda falando sobre a solubilidade das bases, as bases podem ser parcialmente solúveis, que são aquelas do grupo 2 da tabela periódica, os alcalinos terrosos, que envolve cálcio, magnésio, berílio, bário, principalmente. E as demais, a regra é muito simples. Metal alcalino terroso é parcialmente solúvel, metal alcalino é muito solúvel e as de metais de transição, que são as demais bases, são insolúveis. Isso é ótimo. Então, todas as demais bases são praticamente insolúveis. A nomenclatura da base é outro tópico muito simples. As bases têm um comportamento bem mais simples do que os dos ácidos. A nomenclatura da base é só falar hidróxido de, e aqui fala, né, ao final, o nome do metal que está ligado à minha hidroxila. É sempre hidróxido de alguma coisa. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio e daí por diante. É possível ainda que as bases de metais de transição, isso aqui é uma particularidade quando a gente está falando de metais de transição, tá? Não estamos falando de compostos de transição. Essas bases de metais de transição elas sofrem a necessidade de identificarmos qual NOx do metal, porque os metais de transição eles mudam muito de NOx. Por isso a necessidade de identificá-los. Fica legal identificar com algoritmos romanos, assim é o que aí o PAC pede, ou mudando a terminação. Deixa eu explicar para vocês. Então, se por exemplo eu tenho uma base de ferro 2+, é o hidróxido de ferro 2 que eu coloco. E é importante também lembrar que o número de hidroxilas ligado na base vai depender justamente do NOx do metal. Aquela regrinha que eu chamo de regrinha do escorregador, ela prevalece. No fim das contas, a carga, né, ou NOx, vira a quantidade. Tá vendo que o NOx aqui do ferro é 2+,
por isso que eu tenho 2 hidroxilas. O NOx, a carga da hidroxila é só 1 menos, por isso que eu tenho 1 ferro na molécula. A carga vira quantidade. Esse é o princípio da regrinha do escorregador. Então, ferro 2 mais hidróxido de ferro 2, ferro 3 mais hidróxido de ferro 3, pode ser escrito assim. Essa regra foi delimitada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, então é amplamente aceita. Outra possibilidade é alterando o sufixo, em que a gente usa o sufixo ico para aquela base que está com maior NOx e o sufixo oso para aquela base que está com menor NOx. No caso do ferro, né, o ferro 2+, ele está com menor NOx, pode ser chamado então de hidróxido ferroso. O ferro 3+, está com maior NOx do ferro, pode ser chamado de hidróxido férrico, por exemplo. Aqui é o mesmo princípio aplicando ao cobre, ó. Esse aqui é o hidróxido cuproso e aqui o hidróxido cúprico também é possível de ser utilizado. Sobre as nomenclaturas de base, sobre as regras fundamentais de base, é isso. Eu só vou aproveitar agora o finzinho para destacar com vocês as aplicações e demonstrar as principais bases do cotidiano. Vou demonstrar isso aqui para vocês só para fechar. As bases mais importantes do cotidiano que temos são essas, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Claro, não vou poder falar de todas, mas das principais mesmo, hidróxido de cálcio e o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. São essas principais bases, tá? Hidróxido de amônio, deixa eu diminuir o zoom para não cortar aqui na tela de vocês, pronto. O hidróxido de cálcio é utilizada para pintura, sabe? Vamos falar na ordem aqui. Hidróxido de sódio, primeiro, hidróxido de sódio é a famigerada soda cáustica corrosiva que serve para desentupir tubulações, é amplamente utilizado na indústria para esterilização também, né? Se usa muito na indústria para fins de esterilização de tubulações, de ambientes, para eliminar bactérias, fungos, micro-organismos de uma forma geral. O hidróxido de magnésio é utilizado para fins de tratamento de azia, para reter e tratar a azia, né, para controlar a acidez estomacal. Então tem um uso farmacêutico, como um fármaco. É um fármaco. O hidróxido de cálcio, que eu já ia citando, o hidróxido de cálcio é utilizado na pintura. A pintura, na calagem do solo, ela é a tinta branca que é amplamente utilizada aí na pintura de asfaltos, de calçadas, meio-fio nas cidades. Hidróxido de cálcio, além também de servir como nutriente, como uma forma de imobilizar o cálcio, principalmente para aquelas pessoas que precisam da reposição de cálcio. É uma fonte de cálcio, né? Então é uma fonte nutritiva também. E essa aqui é a forma da amônia. Isso aqui é a amônia líquida. A amônia, ela é um gás, né? NH3 é um gás, aí quando ela é liquefeita, torna-se hidróxido de amônio, que é a amônia líquida. E quais as aplicações possíveis da amônia? É muito comum na indústria de cosméticos. A amônia é muito utilizada para isso, para fins de tratamentos capilares, para descolorações de fios e tudo mais, se usa amplamente a amônia e também é amplamente utilizado na indústria para uma série de processos, até mesmo como agente de trocas térmicas, trocadores de calor. São essas principais bases que é importante eu destacar para vocês. Paramos por aqui. Módulo 3, parte 2. A gente se vê daqui a pouco falando sobre os sais no módulo 3, parte 3. Tchau, tchau.